Olá, tudo bem? Eu sou o Jefferson Marques e essa é a 17ª edição do DLCast, o podcast do Jornal Diário do Litoral. Aqui nós contamos as histórias mais sombrias e sobrenaturais de Santos e região e relembramos ainda causos e crimes que chocaram a todos nós. E no programa de hoje, a noiva do mar. Para contar essa história de hoje, nós vamos até Mongaguá, onde, segundo a lenda, um garoto de 10 anos, enquanto brincava no mar, foi atingido no tórax por uma água-viva, bem na região central do peito. Uma bolha enorme se formou no lugar, assim que ele foi atingido pelo animal, e a dor dilacerante surgiu logo em seguida. Cerca de alguns minutos depois, a febre alta também apareceu. Porém, como já era fim de tarde, não havia também nenhum posto de saúde ali nas proximidades. E como os pais do garoto não queriam sair à noite para buscar ajuda médica, eles então apelaram para as receitas e fórmulas caseiras, as receitas do povo, para curar, né, aquela bolha causada por uma água viva. Desde creme dental até maionese, o menino passou vários dias com aquela dor e com aquela bolha que mais parecia uma água viva grudada em seu peito. Tinha hora, é claro, que a dor aumentava, tinha hora que a dor diminuía, mas cessar, a dor nunca cessava. Foi quando o vizinho, então conhecido por sempre em contar lendas relacionadas ao mar, não só ali de Mongaguá, mas também de toda a região, disse que o garoto havia sido atacado pela noiva do mar e que se eles não utilizassem imediatamente vinagre sobre aquela bolha no tórax da criança, ela morreria. Questionado pelo pai do garoto sobre o porquê do uso do vinagre, qual a lógica do uso do vinagre, o homem então contou que a noiva do mar era uma mulher jovem, muito bonita, filha de grandes mercadores náuticos de Portugal. E ela estava com seu casamento marcado justamente em Mongaguá, com um homem muito rico e poderoso da cidade. O pai do noivo queria que aquele casamento fosse um estouro e não economizou em comidas, tonéis de vinho e etc. O objetivo dele era impressionar os convidados e esbanjar luxo. Porém, quando a moça chegava à cidade de navio, que pela costa brasileira, uma grande tempestade fez com que a embarcação virasse. E a noiva, que estava super feliz com seu casamento, que ocorreria horas depois, morreu afogada. Num gesto de alívio e até de alegria pela morte de sua futura esposa, o noivo, que não concordava em se casar com ela, pegou então uma taça de vinho e disse para todos os outros que estavam ao seu redor que fizessem o mesmo. Numa espécie de comemoração fúnebre, ele caminhou até o mar e, quando a água estava na altura dos seus joelhos, ergueu a taça e brindou a sua viuvez. O espírito da noiva, que naquele momento era acolhido ao mundo espiritual, viu a atitude do seu grande amor e rogou ao santo dos marinheiros, São Erasmo, que lhe desse a chance de se vingar daquele homem sem coração. O pedido foi aceito. A noiva morta fez com que o vinho azedasse, transformando-o em vinagre. Depois, raios enfurecidos a atingiram e ela se esfacelou em vários pedaços de água viva, com veneno ainda mais mortal. Depois de fracionada em diversas porções de água viva,
A noiva seguiu numa espécie de cortejo até onde estava seu noivo. Lembram? Com a água na altura do joelho, brindando a sua morte. Ele então foi atingido em cheio por dezenas dessas águas vivas. Seu Erasmo, ao ver que um homem estava morrendo, ordenou para que a noiva recuasse da sua fúria. Mas ela, tomada pelo ódio, não obedeceu. E só parou quando seu amado caiu sobre as águas, já sem respirar. Ele estava morto. Como forma de punição pela desobediência, o santo dos marinheiros a castigou, deixando-a na forma de água viva pela eternidade. E ela, segundo a lenda, segue furiosa e agora se sentindo injustiçada pelo mar de Mongaguá. Por isso, o uso do vinagre, que a faz relembrar de sua vingança, fazendo com que o efeito do veneno perca força em minutos. Os pais do menino então seguiram a recomendação do homem após ouvir essa história e usou o vinagre em cima da bolha, e cerca de 3 dias depois a bolha começou a desaparecer e a inflamação a diminuir. O também jornalista LG Rodrigues traz mais informações sobre essa história que nós acabamos de contar. Agora é a sua vez, LG. Hora da minha participação rotineira aqui no DLCast, e o episódio de hoje é ligeiramente diferente no que se trata de como é que esse caos ganhou status de lenda, porque a sua primeira aparição se deu pela internet. Sim, pela internet, algo muito mais moderno do que em muitas outras lendas que abordamos por aqui no podcast. A lenda da Noiva do Mar fez sua primeira aparição no portal Baixada de Fato, com crédito a lendas urbanas e folclore brasileiro, em relato redigido por Silvia Restani, que afirmou que o menino vítima do ataque da nossa lenda relatou tudo a ela quando era mais velho. Segundo o texto, o contador original dessa história é um morador de Mongaguá que há muitas décadas vive no município e tem até mesmo uma certa fama de ser grande contador de lendas relacionadas com o Mar Caiçara. Essa foi mais uma edição do DLCast, só lembrando que essa história que nós contamos não se passa de uma lenda. Então, antes que de repente alguém seja atingido por uma água viva e queira fazer uso do vinagre, o ideal é que você procure ajuda médica imediatamente, ok? A água viva ela reage de um jeito em algumas pessoas e de um jeito mais agressivo em outras pessoas. Então, ao ter contato com esse tipo de animal no mar, nada de vinagre, procure o posto de saúde mais próximo. O DLCast, todas as outras 16 edições do DLCast são disponíveis no nosso site www.diariodolitoral.com.br. Logo ali em cima na página você vai ver uma guia escrito podcasts. É só clicar, todos os programas desde a primeira edição, desde lá do primeiro programa, o Fantasma do Paquetá em Santos, estão disponíveis ali. Não somente no site, mas também nas redes sociais como Facebook, Instagram e também no YouTube. Além disso, você pode conferir o DLCast, todos os episódios, nas principais plataformas digitais. O DLCast vai ao ar toda semana, todas as sextas-feiras, sempre às 14 horas. Até a próxima edição. Tchau.